Meu nome é Aldamir Suarana, sou professor de Biologia e faço parte da Central do Enem, uma iniciativa do governo do Estado que tem como objetivo democratizar e deixar a preparação para os processos seletivos, principalmente o Enem, de maneira equitativa. Faço parte do grupo de Biologia, dividi a disciplina com o professor Ricardo Otero, e a gente fez a seleção de alguns temas para que a gente possa apresentar essas nossas videoaulas. Para iniciarmos, nós selecionamos o tópico citologia, que a gente acredita ser a base para que a gente possa entender a biologia. Dentro dessa citologia, nós vamos começar logo a tratar das regiões celulares. As regiões celulares, elas são 3: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E a gente vai iniciar falando da primeira estrutura celular, que é a membrana plasmática. Tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula. Toda e qualquer célula vai apresentar regiões celulares bem distintas. Essas regiões celulares são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Nós temos uma imagem que dá para a gente identificar direitinho essas 3 regiões. Isso aqui é a representação de uma célula animal. Como é que a gente vai entender? Como é que a gente vai saber que nós estamos tratando de uma célula animal? É porque nós não temos parede celular, nós temos direto o contato com a membrana plasmática. Então, essa membraninha plasmática, ela vai estar presente em toda e qualquer célula. Como ela fica na região externa da célula, ela vai ser a responsável por controlar a passagem para dentro e para fora da célula. Então, a célula animal, nós não apresentamos parede celular, já apresentamos a membrana plasmática direto. Já a célula vegetal, não. A célula vegetal, ela vai apresentar essa parede celular como seu envoltório externo. A membrana plasmática, ela fica logo após a parede celular. A gente vai ver aqui várias diferenças entre as células animais e vegetais, mas aqui a gente necessita que vocês fixem agora é justamente a parede celular na célula vegetal e a membrana plasmática em ambas as células, sendo que a célula animal não apresenta a parede celular. A membrana plasmática apresenta uma estrutura bem peculiar, apresenta uma estrutura bem particular. Essa membrana plasmática, ela vai ser formada por uma camada dupla. E nessa imagem a gente consegue perceber esses detalhes. Temos uma camada voltada para o lado externo da célula e temos uma camada voltada para o lado interno da célula. Então, normalmente nas provas, quando trata-se da estrutura, da arquitetura da membrana plasmática, o autor da questão ele diz a seguinte frase: membrana plasmática é formada por uma camada bilipídica, uma camada dupla fosfolipídica. Fosfolipídica porque nós temos o fosfolipídio formando a membrana plasmática. Essa estrutura que tem essa bolinha e essa cauda voltada para dentro da célula, essa estrutura é o fosfolipídio. Então, nós temos aqui um fosfolipídio, 2, 3, 4, vários fosfolipídios. Então, você percebe que tem uma camada de fosfolipídio voltada para fora da célula e uma camada de fosfolipídio voltada para o interior da célula. Percebe também, pessoal, que não existe nada entre essas duas camadas. Então, na nossa prova, se aparecer o conceito de membrana plasmática dizendo que ela tem o formato de um sanduíche, está errado. Se fosse um sanduíche, teria que ter proteínas aqui no meio separando os fosfolipídios, e isso não acontece. As proteínas, elas estão aqui, ó. Percebe que essa proteína está passando, atravessando a membrana plasmática completamente. Essa proteína é chamada de proteína transmembranar ou proteína integral.
Essa proteína ela está somente do lado de dentro da célula. Então, ela recebe o nome de proteína intrínseca. As proteínas que ficam do lado de fora da célula são as proteínas extrínsecas. E a gente percebe que essa proteína está associada a essa outra estrutura. O autor da questão, o autor da nossa imagem, ele coloca as proteínas em azul e essas estruturazinhas com outra coloração, que são glicoproteínas, são associações entre açúcares e proteínas. Essas estruturas aqui são os famosos glicocálixes, ou simplesmente glicoproteínas. Lá na frente, a gente vai dizer que essa estrutura, o glicocálix, serve para promover adesão entre as células, serve para promover identificação entre as células. Então, as células conseguem se comunicar porque elas conseguem se identificar como parte do mesmo organismo, como um integrante do mesmo organismo. E isso é feito através dessas glicoproteínas. Bem, galera, esse fosfolipídio, ele tem duas características importantíssimas. Ele tem a cabeça e ele tem a cauda. O que eu preciso saber? Eu preciso saber que a cabeça do fosfolipídio é polar, então tem afinidade com a água, é hidrofílica. A cauda do fosfolipídio, ela é apolar, ela não tem afinidade com a água, ela é hidrofóbica. Então, quando a água entra em contato com a célula, seja do lado de fora, seja do lado de dentro, a água consegue passar até nessa estrutura boleada, até pela cabeça do fosfolipídio. Então, se a água tentar sair da célula, ela consegue passar até a cabeça do fosfolipídio, até onde o cursor do meu mouse está demonstrando aqui. Se a água quiser sair da célula, ela consegue passar até pela cabeça do fosfolipídio, se ela quiser entrar na célula também. Então, a cabeça do fosfolipídio permite a passagem da água. Quem barra a entrada da água ou a saída da água da célula é a cauda. Por quê? Porque a cauda é apolar. Isso é muito importante, tópico de prova. Como é que vai acontecer, então, para quando a célula necessitar colocar água para dentro ou para fora do seu citoplasma? Vai acontecer, pessoal, dessa membrana se locomover, se movimentar, e no momento que essa proteína de membrana começa a se movimentar, essa proteína separa temporariamente os fosfolipídios. E é justamente nesse espaço gerado pela movimentação das proteínas que a água aproveita para entrar ou para sair da célula. Tudo bem? Para a gente dar uma relembradinha, eu vou mostrar para vocês novamente as regiões celulares para a gente ficar bem familiarizado. Então, bem aqui, temos a membrana plasmática e toda essa região é o citoplasma. E o citoplasma abriga uma série de estruturas muito importantes para a sobrevivência da célula. Na célula vegetal, a mesma coisa. Parede celular, membrana plasmática e essa região todinha aqui, ó, é o citoplasma celular. Tudo bem? A gente vai dar mais uma detalhada no fosfolipídio, já que é uma molécula muito importante para ser identificada. Bem aqui, ó, nós temos a cabeça do fosfolipídio, que é polar, e a cauda do fosfolipídio, que é apolar. Pessoal, essa parte curva do fosfolipídio é denominada de insaturação. Como é que isso é cobrado em prova? Quanto maior o número de insaturações, maior é o espaço entre os fosfolipídios, ou seja, mais fácil da água entrar ou sair da célula. Quanto maior o número de insaturações, mais fácil para a água entrar ou sair da célula. Isso é uma dica muito importante em relação à bioquímica do fosfolipídio. Então, o fosfolipídio é toda essa estrutura: cabeça polar e cauda apolar. Quem é que tem contato com a água? Quem é que tem afinidade com a água? Cabeça. Quem é que barra a entrada de água? A cauda.
Estrutura dos glicocálixes. Pessoal, os glicocálixes são glicoproteínas. Essa imagem é uma representação real da membrana plasmática. Uma imagem bem legal de ser identificada. Olha só. Cabeça do fosfolipídio, cauda. Cabeça do fosfolipídio, cauda. E bem aqui nós temos o glicocálix. Esse glicocálix, galera, é justamente as glicoproteínas. É essa estrutura que é identificada na célula. É essa estrutura que serve para gerar comunicação entre as células. Esse aqui é o nosso famoso coronavírus. O coronavírus, ele vai apresentar essas proteínas spike que servem para se conectar ao glicocálix das células. Então, o coronavírus engana a nossa célula acoplando essas proteínas nos glicocálix das nossas células. Percebe que aqui na estrutura do coronavírus, nós temos uma estrutura denominada de envelope. E esse envelope é justamente uma membrana plasmática. Só que essa membrana não é uma membrana do coronavírus, porque ele não tem membrana. Essa membrana, ele trouxe da célula que ele foi gerado. O vírus se reproduz dentro de uma célula, rompe a célula, e esse trouxe consigo esse pedaço da membrana, que a gente não chama de membrana plasmática do vírus, porque não é dele. É uma membrana que ele roubou do seu hospedeiro. Então, a gente chama de envelope. A nossa membrana plasmática, ela realiza alguns transportes através dela. Se o transporte for sem o gasto de energia, ele é chamado de passivo. E esse transporte passivo, ele pode ser dividido em três. Pode ser a difusão simples, pode ser a difusão facilitada e pode ser a osmose. Então, nós temos três tipos de transportes passivos através da membrana plasmática: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Pessoal, difusão simples é a passagem de gases. Difusão facilitada é a passagem de açúcar. E osmose é a passagem de água para dentro ou para fora da célula. Se a célula realiza transporte sem gasto de energia, é porque ela também pode fazer transporte para dentro ou para fora do seu citoplasma com um gasto de energia. E se houver o gasto de energia, o transporte é chamado de ativo. Também temos três exemplos. Transporte ativo, ele pode ser chamado de endocitose, quando o elemento é jogado para dentro da célula. Se esse elemento for sólido, essa endocitose é chamada fagocitose. Se for líquido, esta endocitose é chamada pinocitose. Joga para fora da célula também, com gasto de energia. Quando a célula se livra de substâncias e ela gasta energia para isso, o processo é chamado de exocitose. Mas também a célula pode jogar substâncias para dentro e para fora. Um processo que a gente chama de bomba de íons, que é mais conhecido como bomba de sódio e potássio. Tudo bem, pessoal? A gente vai encerrar essa nossa dica por aqui e até um próximo momento. Grande abraço!